Boa noite, Maranata. Graça e paz. Privilégio rever alguns irmãos queridos, conhecer outros. Nesses 45 anos de ministério, 34 na IPI Central. Eu já sou um pastor jubilado. Pastor jubilado vive de júbilo, não é? Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mas é lógico que a gente não pode enterrar os talentos e os dons que Deus nos deu. Então eu ajudo 2 igrejas pequenas lá em Presidente Prudente, onde eu e Leia residimos. E também há 11 anos eu ajudo na Unicesumar, uma universidade em Maringá, no curso de teologia. Hoje temos 500 mil alunos e no curso de teologia em torno de 5 mil. Eu sou orientador de TCC e trabalho em casa agora na educação à distância. E como seguidor de Jesus, a gente procura segui-lo ao máximo, né? Quando Jesus foi para Jericó, numa árvore estava trepado Zaqueu, que era pequenininho, que ele queria ver Jesus. Mas Jesus era meio entrão. Aí quando ele passou debaixo da árvore, ele disse: Zaqueu, vou comer na tua casa hoje. Então eu gosto de pegar esse exemplo de Jesus e mandei a mensagem para o pastor Wagner: convém que eu pregue na tua igreja. Eu me ofereço aos colegas mais íntimos, porque é uma maneira de servir a Deus, abençoar o povo de Deus e também ser abençoado nessa comunhão. Então, a gente desenvolve um pouco esse ministério itinerante, além do trabalho lá em Presidente Prudente. Mês que vem estaremos em Goiânia, depois no outro mês, possivelmente aqui em Dourados, na primeira igreja do pastor Edson, e assim vamos servindo a Deus, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, e dentre os irmãos que aqui estão, eu quero destacar 2 Paulos, né? Paulo Moreira, onde é que está o Paulo Moreira? Levanta aí, Paulinho. Aquele rapaz ali, colega nosso lá de juventude da UMP, companheiro de coral, né? Mora aqui em Campo Grande já há alguns anos e uma alegria revê-lo. Obrigado. Ao lado dele, Paulo Marini, também lá de Presidente Prudente. O pai dele foi meu patrão. Havia uma firma chamada Irmãos Marini, que tinha loja aqui em Campo Grande, na Afonso Pena. Eu vim aqui pela primeira vez, janeiro de 74, fazer uma auditoria. Eu trabalhava na área da contabilidade. Paulo é filho do seu Hortêncio e mora aqui em Campo Grande. Uma alegria poder revê-los, entre outros irmãos lá de Prudente, que estão aqui. A nossa filosofia lá é a seguinte: os irmãos que ficam bons, a gente exporta, né? Os ruinzinhos vão ficando lá. Então, eu não saí de lá até hoje, até chegar o momento da exportação. O pastor Wagner me passou essa sequência muito boa, que os irmãos estão estudando sobre as 7 manifestações de Jesus em relação ao grande eu sou. E o apóstolo Paulo, ele, olhando para o Antigo Testamento, ele diz que ali nós temos figuras ou sombras que haveriam de se constituir realidade na pessoa de Jesus. Em teologia nós chamamos isso de revelação progressiva. Então, quando Moisés está lá na sarça ardente e recebe a orientação de Deus para tirar o povo do Egito, ele não sabe nem o nome de Deus. E pergunta: qual é o teu nome? Em nome de quem eu vou chegar para o faraó e vou chegar para o povo? E a resposta é Javé, ou Jeová, como a gente costuma aportuguesar. E a definição disso é: eu sou quem eu sou. Nosso Deus não era, nosso Deus não será, o nosso Deus é. E é com essa convicção que Moisés sai e vai para o Egito e tem todo aquele processo de libertação. Esta revelação, ela é ampliada em Jesus Cristo pelo menos 7 vezes, como os irmãos estão estudando. Então ele amplia o conceito do eu sou, trazendo para si alguns aspectos, e hoje nós vamos trabalhar sobre eu sou o bom pastor. Veja bem, irmãos, que a figura e a função do pastor, desde o Antigo Testamento, ela sempre é mencionada. A primeira menção é Abel, que foi assassinado por Caim, seu irmão. Depois Amós, que era um pastor, e Deus o tira do pastoreio das ovelhas para ser profeta. Mas o mais destacado é Davi, o jovenzinho Davi, que estava cuidando das ovelhas, do rebanho do seu pai, quando Samuel chegou para
ver quem era o filho de Jessé, que seria rei. Todos desfilaram e para nenhum deles Samuel recebeu uma orientação, é este. Até ele perguntou para o pai, escuta, não tem mais nenhum? Mas ninguém é lembrado do Davizinho, novinho, cuidando das ovelhas. Irmãos, essa ideia aqui é a seguinte: você que tem uma família que tem vários irmãos, você sabe que alguns serviços vão ficando para o mais novo, né? Os mais velhos já fizeram aqueles serviços mais complicados e vai ficando para o mais novo. Então, aqueles mais velhos já tinham cuidado do rebanho. Agora ficou a responsabilidade para o Davizinho. Ezequiel profetiza que um dia haverá um só pastor e um só rebanho, que vai se cumprir em João 17, em 10:16. Israel, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é visto como ovelhas que não têm pastor. Cuidar de rebanho de ovelhas, irmãos, era um serviço humilde, sujo e fétido. Não era prazeroso cuidar de ovelhas. Serviço perigoso. Animais e bandidos vinham para roubar as ovelhas. Serviço penoso. Tinha que sair em busca de pasto, de água. E a ovelha tem um bom senso de audição. Ela conhece a voz do pastor. E ela se acostuma com a voz daquele pastor. Se outro a chamar, ela não vai. Entretanto, ela tem uma visão péssima. Abaixa a cabeça e vai. Por isso ela sempre caía nos buracos. Se desviava do caminho. Por isso o cajado do pastor era composto da vara e aquele arco que nós chamamos de cajado. Com a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi no Salmo 23. A vara direcionava e o cajado era para tirar a ovelha, muitas vezes, do buraco. Serviço muito mal remunerado. Possivelmente, o pastor da ovelha perdida, de Lucas 15, deixou as 99 seguras e foi buscar a perdida, porque aquela seria o seu salário. Aquele rebanho não era dele, era de alguém da elite, ele era um funcionário. E se ele perdesse uma ovelha, isso seria descontado da sua remuneração. No nascimento de Jesus, estiveram presentes os magos, a elite pensante. Mas o coral de anjos cantou lá no campo para um grupo de pastores, homens simples, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra a quem os homens quer bem. Estas e outras características se aplicam a Jesus, que se apresenta como: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas, dá vida pelas ovelhas. E o Salmo 23, escrito pelo pastorzinho Davi, retrata muito bem esse cuidado pastoral. Só que ali, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele usa não Javé, ele usa Adonai. Os nossos nomes, você pode ir no dicionário lá, tentar encontrar qual é o significado do seu nome, mas nem sempre vai bater com aquilo que geralmente o nome significava no passado. Paulo, por exemplo, significa pequeno, mas você olha para mim, não bateu, né? Ficou um pouco diferente. E assim, quando os pais dão os nomes, eles têm alguma coisa em comum com aquele nome, e por isso colocam o nome nos seus filhos. Mas os nomes de Deus revelam o seu caráter, seu poder, porque não foram os homens que deram nome a Deus, foi Deus que deu nomes a si mesmo. E tem uma série de nomes. E em Salmo 23, ali é Adonai Roi, o Senhor é o meu pastor. Jesus é o grande pastor das ovelhas, Hebreus 13:20. A conversão se dá ao pastor e bispo das nossas almas, 1 Pedro 2:25. O supremo pastor haverá de se manifestar, 1 Pedro 5:4. Agora, ao mesmo tempo que Jesus é o pastor, também ele é a ovelha, ele é o cordeiro. Então, na mesma pessoa nós temos as duas figuras que precisam se completar. É bem possível que lá no Éden, quando aconteceu o pecado dos nossos primeiros pais, e eles fizeram roupas para si de algum vegetal, Deus sacrificou possivelmente um cordeiro para fazer uma roupa mais durável para eles. Isso é um significado muito interessante, apontando para Jesus. Quando Abraão é desafiado a sacrificar Isaac, Isaac é o filho da velhice de Abraão, e ele passou a amar mais a Isaac do que a Deus. Então Deus o levou à prova, dizendo: vai e sacrifica o teu filho. Tinha em torno de 14 anos. E naquele momento, ao mesmo tempo em que Deus estava testando Abraão, Abraão estava testando a Deus.
Então ele vai para o sacrifício, o menino pergunta: pai, está aqui a faca, está aqui o carvão, a madeira, mas aonde está o cordeiro? E o pai não mente. Diz: Jeová Jirê, o Senhor proverá para ti, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E caminharam e chegaram até uma grande pedra. Ali Abraão amarrou seu filho. Você imagina, eu gosto de ler a Bíblia com imaginação, a luta que foi, o menino não entendendo nada. E Abraão, então, estava sendo testado por Deus, mas ao mesmo tempo ele testa Deus. Isso está em Hebreus, porque quando ele levanta a faca, Deus diz: pode parar, o cordeiro está ali, escondido atrás de uma relva. Porque Abraão tinha a seguinte convicção: eu não vou ter outro filho, esse é o filho da promessa, então Deus vai ter que ressuscitá-lo. E figuradamente Deus o fez. Veja que interessante, quando você vê aquela foto de Jerusalém, e lá tem uma cúpula dourada muito grande, que é característica de uma foto em Jerusalém. Ali está a mesquita de Omar. Aquela construção protege a rocha na qual Isaac foi amarrado. Chama o Domo da Rocha. E essa rocha é sagrada para os judeus e para os muçulmanos, porque creem que quando o cavalo alado de Maomé foi subir ao céu, ele pisou na rocha, ficou uma marca, e aí ele subiu ao céu. Então a briga grande lá é por conta de uma rocha, né? E era sobre essa rocha que no templo de Salomão ficava o Santo dos Santos. Mas o cordeiro tem que ser sem defeito, imolado. E aí nós vamos para a Páscoa, o nascimento da Páscoa no Egito. A última praga era a morte dos primogênitos. Para que os primogênitos do povo de Deus não morressem, foi preciso sacrificar um cordeiro. O seu sangue passar nos umbrais das portas. E onde houvesse a marca do sangue, o anjo da morte passaria por cima. Páscoa significa passar por cima. E o anjo da morte passou por cima nas casas onde havia a marca do sangue. Hoje você não precisa colocar a marca do sangue na porta da sua casa. Porque se você tem a marca do sangue na sua vida, no seu coração, o anjo da morte jamais vai nos atingir. Posso ouvir um amém aí? Sim, isso. Morrer, a gente pode morrer um dia. Mas jamais morreremos eternamente. Porque há em nós a marca do sangue do cordeiro. Isaías profetiza dizendo que como cordeiro ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo diz: ele é o nosso cordeiro pascal. No Apocalipse a figura do cordeiro está muito presente. Digno é o cordeiro que foi morto, ao cordeiro pertence a salvação. Eles venceram por causa do cordeiro. Os nomes dos salvos estão escritos no livro da vida do cordeiro. São eles os seguidores do cordeiro. Haverá as bodas do cordeiro. No céu estará o trono de Deus e do cordeiro. De fato, se há alguém aqui que está estudando zoologia, vale a pena estudar Apocalipse, porque o que tem de um zoológico no Apocalipse não é brincadeira. É dragão, é besta, é bicho, é cordeiro, é leão. É uma festa de bicharada ali, todo com algum simbolismo, sem dúvida. Irmãos, o que é que acontece aqui conosco no Brasil? Lá pelo volta de 1850, começam a chegar as primeiras igrejas de linha reformada, da reforma protestante. E a maioria desses missionários vieram dos Estados Unidos. E encontraram um Brasil muito complicado. Aqui havia um império, havia rei. Lá nos Estados Unidos já havia democracia. Então isso é uma situação diferenciada para quem chega aqui. Por outro lado, havia uma outra diferença mais complexa. Aqui havia uma religião oficial, e lá não havia religião oficial. E essa religião oficial estava ligada ao Estado, de modo que não havia liberdade de culto. Os missionários, para pregar, pregavam nos navios ingleses que estavam ancorados no porto do Rio de Janeiro. Até que a Inglaterra pressionou para fazer negócios com a Inglaterra. Foi preciso que o Brasil tivesse o mínimo de liberdade religiosa. Você que estudou lá no passado o dia da abertura dos portos. Foi esse dia que o Brasil teve que abrir os portos para receber o pessoal e abrir a possibilidade de culto. Só que os locais de reunião não podiam ter aparência de templo, eram casas alugadas. Não podia ter cruz do lado de fora para dar ideia de templo. Por isso que a maior parte dos templos protestantes do Brasil não tem cruz do lado de fora.
porque era como que um símbolo exclusivo da Igreja Católica. Mas esse é um símbolo do cristianismo. E isso aqui, meus irmãos, há 40 anos atrás, pastor Wagner seria excomungado. Não se podia colocar cruz nas nossas igrejas. Em 84, quando eu estava pastoreando Martinópolis, no dia da Páscoa, eu levei 3 cruzes para frente. Depois do culto, eu fui chamado numa reunião do conselho, onde se viu. Além de uma, já tinha 3. Eu preguei sobre o Calvário, as 3 cruzes do Calvário. Hoje não, graças a Deus, no símbolo da IPI tem uma cruz. Mas no passado isso não podia. Tudo era muito restrito. E aí, por conta dessa situação, a igreja evangélica, protestante ou reformada, seja lá o nome que a gente der, ela teve que deixar de lado alguns aspectos para ser diferente, para poder sobreviver. A gente tem que entender esse contexto. Alguns aspectos foram deixados de lado e, com isso, nós perdemos um pouco de alguns valores que nós poderíamos estar usando sem nenhum problema, porque não são princípios nem ferramentas exclusivas de uma denominação. Uma dessas ferramentas foi o ano litúrgico cristão. Pode colocar para nós o slide, irmão. O ano litúrgico cristão foi desenvolvido pelos pais da igreja. Depois da morte dos apóstolos, surgem os pais da igreja. Preocupados em que as principais doutrinas da igreja não fossem esquecidas, eles criaram um calendário. Você pode ver no sentido horário, lá em cima, ciclo do Natal, ali começa. 4 domingos antes do Natal são domingos preparatórios, que se prega, que se ensina nas igrejas os aspectos da primeira vinda, ou advento, palavra latina que significa vinda. Aí tem todo o período do Natal, vai até a Epifania, palavra grega que significa manifestação da graça, que é a chegada dos magos. A partir daí nós temos o segundo momento, que é o tempo comum. E nesse tempo comum, irmãos, veja que coisa interessante. Os pais da igreja entendiam que esse é o tempo para se pregar sobre o segundo advento, sobre a segunda vinda, fazendo uma comparação com a primeira vinda. Mas é incrível como que, infelizmente, a gente pode constatar, há algumas igrejas no Brasil que há anos não se tem uma mensagem sobre a volta de Jesus, sobre escatologia, porque parece que há um medo de se pregar sobre isso. Mas esse é o momento. Quando você termina o primeiro advento, vem a ideia, vamos agora comparar o primeiro advento com o segundo. Como o pastor Wagner lembrou, se Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, se é a primeira vinda, na segunda vinda ele vem em glória, totalmente diferente. Então é interessante fazer essas comparações. Terminando o tempo comum, começa o ciclo da Páscoa. Tem uma seta lá, estamos aqui. E começa com uma situação que às vezes nós temos uma repulsa, com a palavra quaresma. Esse negócio de quaresma parece que não é para nós. Irmãos, não precisa levar como literal, no sentido que se fazia, não se pode comer carne vermelha, então aí na Páscoa vai comer peixe. Só para você ter uma ideia, os mais antigos aqui vão lembrar que era para abrir mão de muita coisa nesse período, para uma santidade, uma santificação, que era proibido os casais terem relação sexual, que isso era como uma coisa errada. Não vamos embarcar nisso não. Mas era o período, os pais da igreja mostram isso, que aqueles que iam ser recebidos como membros da igreja para serem batizados, tinham 40 dias de preparação, para daí serem recebidos no domingo da Páscoa. Aí vem, hoje é domingo de Ramos, mas raríssimas são as igrejas que hoje estão lembrando disso. Porque parece que para nós é meio complicado. Não, irmão, nós não vamos crer que vai trazer o ramo aqui, que vamos benzer, depois vai queimar, vai virar cinza, ou alguma coisa mística em cima do ramo. Não. Mas há uma grande verdade nesse dia, quando Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho. E, meus irmãos, Jesus era enjoado. Ele usou um jumentinho 0 quilômetro. Pensa bem. Zerado. Entrou em Jerusalém, o pessoal colocou as roupas, colocou os ramos para ele entrar e cantaram Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas nem todos percebem que é depois dessa entrada que ele para e olha para Jerusalém e chora por Jerusalém. Assim como nós devíamos também chorar pela nossa sociedade, chorar pelos pecados que estão aí dentro das instituições e na nossa vida. Aí começa a chamada Semana Santa. Vem Páscoa, sexta-feira, dia da morte. Aí vem domingo da ressurreição. E aí, meus irmãos, nós nos lembramos da primeira promessa
de que isso iria acontecer. Gênesis 3,15. O pecado havia acabado de entrar e Deus estava amaldiçoou o ser humano, amaldiçoou a terra e amaldiçoou Satanás. E disse: você um dia vai picar o calcanhar do filho da mulher, mas ele vai pisar a cabeça da serpente. Na sexta-feira, quando Jesus morre, simbolicamente é quando o diabo derrota Jesus e o pica no calcanhar. Mas no domingo de manhã, ele ressuscita e pisa na cabeça da serpente, porque ele é o vencedor. Está lá no comecinho a promessa. Aí, estamos terminando o período da Páscoa. E meus irmãos, eu tenho uma constatação, eu posso estar errado, mas eu fico achando que eu estou certo. Nós só nos lembramos do Natal e da Páscoa porque o comércio nos lembra. No Natal tem o Papai Noel. Na Páscoa o coelho bota ovo e ainda é ovo de chocolate. Uma série de mentiras foram colocadas nessas duas grandes celebrações. E parece que nós não temos mais nenhuma celebração daí para frente. Depois de Pentecostes, 40 dias após Pentecostes, qual é a data que nós devemos celebrar? Quem lembra? 40 dias depois de Pentecostes. O dia da ascensão do Senhor. Esse ano vai cair dia 9 de maio, viu, pastor Wagner? Poucas igrejas lembram disso. O comércio não lembra, o comércio não aproveita isso. Mas por que é importante, irmãos? É fundamental a gente relembrar o aspecto doutrinário, teológico da subida de Jesus. Por exemplo, só pode voltar aquele que foi. Então Jesus sobe 40 dias depois da ressurreição para um dia voltar. E eu gosto de ler a Bíblia com imaginação. 40 dias depois da ressurreição, Jesus estava aqui com os discípulos, se deu a conhecer, lá em Atos capítulo 1, de repente ele fala com os apóstolos e sobe. Irmãos, eu fico impressionado com um foguete subindo, com um avião que voa. Você imagina, quase 2000 anos atrás, uma pessoa subindo sem motorzinho. Eu ia ficar que nem os apóstolos olhando para cima, assim, abestalhado. Aí os anjos precisaram bater palma, falaram: olha para baixo, o negócio é aqui, deixa, ele já subiu. Agora, o que está acontecendo? Olha, imaginando. Lá no céu, há uma preparação para receber o Senhor Jesus de volta. Ele saiu, enviado pelo Pai há 30 anos, 33 anos. E aí o arcanjo responsável pelo cerimonial pergunta para o anjo da porta: e aí, está subindo? Não, ainda não. De repente o anjo fala: está subindo. O céu se prepara. Você pode ver isso em Salmo 22. De um lado um coral, de outro lado o outro. Era coro contra coro. E então as portas do céu se abrem, e o rei entra, e um coro diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. O coral daqui pergunta: quem é o rei da glória? O coral de lá responde: ele é o rei da glória. E ele entra, e vai sentar-se à direita do Pai. Qual é o aspecto? Outro aspecto fundamental, ali ele se torna nosso advogado, intercedendo junto ao Pai pelos nossos pecados. Aí, 50 dias depois da Páscoa, a gente celebra o quê? 50 dias, irmãos, você é um pouquinho aí de grego? Pentecostes. Penta, o Brasil é penta. Depois da vitória de ontem, eu estou esperançoso com o hexa. Não é? Vamos chegar lá. Essa palavra grega, ela está baseada na festa das primícias do Antigo Testamento. Eram duas grandes festas: a Páscoa, para relembrar a saída do Egito, libertação, e as primícias, a amostra dos primeiros frutos. Essas amostras eram expostas no pátio do templo. Por isso que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, porque a cidade estava assim de gente de muitas nações, que foram para comprar as amostras das primícias, que depois iriam por navio para os seus países. Não se comprou no sábado, porque no sábado o judeu não tem comércio. Mas no domingo de manhã, sim. Aí o Espírito Santo desceu, aqueles 120 saíram e começaram a falar das grandezas de Deus na língua materna daqueles que lá estavam. Isso foi um susto, porque eram pessoas simples, que não tiveram tempo de ir para a escola, estudar os diferentes idiomas que ali estavam representados. E eles disseram: esse povo está bêbado. Não, era cedo, está muito cedo para encher a cara, apesar que tem gente que já levanta mamado hoje em dia também, né? Mas era cedo demais. Não estamos bêbados.
Estamos falando das grandezas de Deus, porque naquele momento o evangelho já saiu atingindo as nações. Olha que coisa linda é o nosso Deus. Ele aproveita, não joga nada fora. Por isso que ele não jogou a mim nem a você fora. Ele continua acreditando na gente. E é por isso que eu entendo aquela palavra de Paulo, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Deus foi louco em acreditar em mim e colocar nas nossas mãos a pregação do evangelho. Os anjos fariam melhor do que nós, com certeza, e eles gostariam de fazê-lo. Porém, Deus nos separou para isso. Então, ao mesmo tempo em que ele é o pastor, ele é a ovelha. E aí o gráfico vai adiante, termina o período da Páscoa com a festa da Trindade. Agora você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo revelados plenamente. E aí vem o segundo momento do tempo comum. E aí tudo quanto é assunto importante da vida da igreja, trabalho, governo, política, profissão, sexo, são momentos oportunos para se estudar, porque é o tempo da igreja. E aí chegamos no final e voltamos novamente no ciclo da Páscoa. Eu não sigo literalmente isso, irmãos, nunca segui no meu ministério, mas aquilo que eu pude aproveitar em termos didáticos me fez muito bem e também a igreja. Obrigado, pode tirar o slide, irmão. Veja bem, algumas curiosidades bíblicas. Quando o apóstolo Paulo diz Cristo Jesus, a palavra Cristo está ligada a Messias. Ele está se referindo à natureza divina, primeiramente. Jesus é Yeshua, é o nome para a natureza divina de Jesus. Quando Paulo usa Jesus Cristo, ele dá mais ênfase à pessoa humana de Jesus. Quando a gente vai e vê o nome, esse é o Filho de Deus, está se referindo à natureza divina. Ele é o Filho do homem, está se referindo à natureza humana. Queridos, eu tenho sentido que nós estamos vivendo um momento de cristofobia no mundo e no Brasil. Uma série de perseguições acontecem, tentando desestruturar todo o cristianismo, todo o pensamento cristão, toda a influência do cristianismo. O filósofo europeu Zygmunt Bauman diz que nós vivemos numa modernidade líquida, não tem mais nada sólido, os princípios estão todos sendo removidos, né? E aí vem o cristianismo com absolutos. Isso choca a sociedade, porque é uma sociedade que já não tem mais absolutos. E o cristianismo vem com as suas verdades absolutas, e John Stott, um teólogo e pregador inglês já falecido, escreveu sobre o Sermão da Montanha um lindo livro, Contra a Cultura Cristã. Nós navegamos, ou nós nadamos contra a correnteza. O mundo está dizendo que você pode pecar à vontade, e o cristianismo vem e diz, não é assim. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Enfim, é uma mudança de vida. E meus irmãos, é incrível como nós estamos tendo exemplos desse reducionismo, dessa falta de valores sólidos. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foi fundada por cristãos. E o seu lema, até um tempo atrás, era verdade para Cristo e a igreja. Olha só, uma universidade tinha esse lema. Era verdade, ou a ciência, para Cristo e a igreja. Esse modernismo atingiu a Universidade de Harvard. E eles tiraram para Cristo e a igreja. Não tem mais isso naquela universidade. A preocupação é apenas a ciência ou o intelecto. Essa semana eu vi rapidamente uma entrevista lá no Facebook. Como é que chama isso? Como é que chama mesmo? Podcast, esse negócio. Eu não sei nem o que significa, mas é por aí. Eu fiquei assim abismado, porque era uma entrevista com uma professora e ela disse, a matemática é racista. Eu falei, como? Porque a matemática diz que 2 mais 2 são 4, isso é absoluto, e nós não cremos mais em valores absolutos. Pode ser 5, pode ser 3. Eu falei, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Se eu fosse jornalista, eu perguntava para ela, escuta, você tem quantos braços? 2 ou 3? Porque se tudo é relativo. Se ela fala 3, eu vou dizer, eu acho que você tem 3. Vou falar 2, falo que você tem 3. Meu irmão, minha irmã, jovem, você que está na faculdade ou vai entrar, se prepara. Coisa é brava. Semana retrasada eu conversei com um aluno da universidade, quando ele teve a primeira aula, o professor disse, Deus não entra nessa classe. Assim. E se você apresenta um argumento, eles vão chamar você de retrógrado. Você é extremado. Eles podem pensar o que for.
pode falar a bobagem que for, está tudo bem. Mas se você falar um princípio contra, e nós pregadores então temos que ter um cuidado muito grande, especialmente com esse negócio de tudo está passando ao vivo, online. Se eu falar alguma coisa aqui, depois o pastor vai preso. Nós vamos visitar ele na cadeia. Tanta fobia que tem aí. Então, irmãos, é um mundo preocupante onde nós estamos vivendo. E é esse pastor e esse cordeiro que nos pastoreia, ao mesmo tempo deu sua vida por nós, que deve servir de modelo para nós enfrentarmos tudo isso. Essa semana eu assisti um filme baseado em fatos verdadeiros nos Estados Unidos. Até passei o link para o pastor Wagner, ele vai dar uma olhada, depois se achar interessante ele repassa para os irmãos. Em Defesa de Cristo. Um advogado, ou melhor, um jornalista totalmente ateu, nos Estados Unidos, sua esposa se converte e ele começa a desenvolver um processo de destruir o cristianismo nas suas pesquisas. E vai atrás, e aí no final, plim, plim, cenas do próximo capítulo, você vai assistir para ver como é que termina. Mas isso já, tantas e tantas tentativas para acabar com o cristianismo já ocorreu. Então, quem é esse bom pastor? Final das contas. Tudo isso foi introdução, viu, irmãos? Fica na bênção, tá? Vai acabar em pizza, eu sei que para crente domingo acaba em pizza, tá? Fica tranquilo, mas foi só a introdução. Quem é esse nosso bom pastor? Ele é a pessoa que tem as duas naturezas, ele é divino e é humano. Não é 50% Deus, 50% homem. É 100% Deus e 100% homem. Nasce do ventre de Maria, representando a raça humana. Mas ele não é filho de José. Ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso ele nasce com a natureza divina sem pecado. A grande diferença entre nós e Jesus foi essa. E por isso ele pôde nos representar na cruz, porque a condenação lá no Éden, se pecares, morrerás. E a condenação veio para a raça humana, por isso que a gente morre. E para pagar essa dívida completamente, o próprio Deus se fez um de nós. Foi para a cruz, porque só ele podia pagar essa conta, porque ele não tinha pecado. Esse nosso pastor, então, ele tem essa característica de trazer em si todo o conhecimento de Deus e, ao mesmo tempo, conhecimento da nossa situação. O apóstolo João, quando começa o seu evangelho, ele se dirige especialmente a um grupo de filósofos chamado gnósticos, da onde vem gnosticismo. Tudo tinha que ser provado pela mente, pelo conhecimento. Então ele começa, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Até aí, tudo bem. Por quê? Porque para os gnósticos havia um ente superior, havia uma força superior, e eles davam o nome de verbo, porque todo verbo indica uma ação. Então esse ser superior é aquele que age. Até aí João está ganhando o coração desse povo. Mas aí vem o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aí ficou complicado para os gnósticos. Como é que Deus se fez carne? Meus irmãos, o cristianismo é a única religião onde Deus vem atrás do ser humano. Nas demais, os homens querem ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus, sendo Deus, se fez homem. Esse é o privilégio que nós temos. O nosso pastor sabe das nossas crises, porque ele se fez um de nós. Sofreu todas as agruras e situações que eu e você temos passado, e ele sofreu muito mais. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, faz uma pequena biografia do maior personagem da história, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi visto em figura humana. O que significa esse esvaziar? Jesus, quando veio sendo Deus, ele teve que abrir mão de alguns atributos. Por exemplo, Jesus deixou de ser onisciente. Quando perguntaram para ele quando seria a volta ou o arrebatamento, ele disse: só o Pai sabe dessa hora. Ele não estava mentindo, nem representando. Jesus não era onipresente, ele tinha que andar. Jesus fazia caminhada todo dia, ele andava. É um grande incentivo para quem está preguiçoso, que nem eu, para caminhar. Jesus caminhava, ele não voava para os lugares. Aí você pode não acreditar, mas eu já fui atleta, né, Valtinho? Valtinho lembra. Você olha para mim e fala: não fui. Já fui. Eu treinava na pista da Unesp, lá em Prudente, com os meninos que ganharam a medalha de prata em Sydney, na Olimpíada de 2000.
Enquanto eles davam 30 voltas, eu dava uma, mas eu estava lá. Entendeu? Vendo como é que eles faziam. E se você duvida, não agora, porque se você for pesquisar agora, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Depois você vai procurar o site do jornalista Milton Neves, Que Fim Levou. Um jornalista que fica tratando os craques do passado, os personagens do passado. Vai lá e coloca Paulo Damião. Você vai ver a sua história, a minha história lá. Esses dias eu entrei para ver como é que estava a procura. É só eu que procuro. E de repente, pela minha letra, a letra P, tinha perto de mim um cara com milhares e milhares de procura, um tal de Pelé. Falei, não, o que esse cara quer? Enfim, irmãos, aí tem artrose, teve cirurgia do menisco, a idade chegou, o peso também. Meu esporte favorito hoje é jogar conversa fora. Coisa boa é sentar e relembrar os tempos e jogar a conversa fora, não é? Esse nosso pastor, portanto, ele abre mão de alguns dos seus atributos para viver entre nós, para mostrar a sua glória. Agora, se você comparar o Filipenses 2 com João 17, veja bem a oração sacerdotal de Jesus, ele ora assim ao Pai: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que te conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus retorna ao céu, ele recupera, ele recebe de volta todos esses atributos dos quais ele havia aberto mão para viver entre nós. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O pastor que cuida de nós, ele sabe das nossas crises, sabe das nossas dores, ele passou por tudo isso. Se você tem se sentido abandonado, lá na cruz ele disse: Pai, por que me abandonaste? Se você tem passado por enfermidades, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, diz Isaías. E a enfermidade, quando vem sobre nós, nos deixa feios, abatidos, não é mesmo? A gente fica assim, todo sem vida, o rosto perde o brilho. Você imagina Jesus carregando as enfermidades do mundo inteiro. Por isso que Isaías diz: não havia beleza nele, não havia formosura. Você já foi traído? Jesus também foi, pelo seu melhor amigo. E saiba, traição só virá dos amigos, dos inimigos não. Então, da onde você menos espera poderá vir uma traição, se já que não houve. Fizeram fake news a seu respeito? Fizeram um monte sobre Jesus. Não é novidade. Só quero dizer para você que esse pastor que cuida de nós, ele sabe das nossas dores, das nossas crises. Por isso cuida de nós com tanto carinho. E essas duas naturezas juntas, em termos de hinos, é muito raro a gente encontrar as duas juntas. E houve um cantor, o mais antigo se lembra de um baixinho anão chamado Nelson Ned, pequenininho, mas cantava muito. Ele se converteu e ele fez um dos mais belos hinos sobre as duas naturezas. Eu leio a letra, já passei o link do hino para o pastor Wagner, depois ele pode passar para os irmãos. E ele diz assim: como homem, ele teve mãe e não teve pai. Como Deus, ele tem pai e nunca teve mãe. Como o homem se alimentou quando teve fome. Como Deus é o alimento para a alma do homem. Como homem, ele teve sede e pediu de beber. Como Deus é água viva para todo que crê. Como homem, ele chorou em Betânia e em Jerusalém. Como Deus consola os aflitos que a ele vêm. Como Deus, ele teve sono. Como homem, ele teve sono e sentiu cansaço. Chegou até mesmo a dormir na popa de um barco. Como Deus, ele não dorme, nem se desfalece. Do cansado e do moribundo se compadece. Como homem, foi levado à cruz para provar a morte. E ali sofreu agruras e dores tão fortes. Como homem, ele sofreu. Como homem, ele morreu. Porém, ressurgiu de entre os mortos, porque ele é Deus. No mesmo pastor, também a figura da ovelha. Então, esse pastor poderoso cuida de nós. Outra característica desse pastor é que ele é o redentor do rebanho.
palavra redentor, e nós cantamos um cântico que teve o verbo redimir, tem a ver com um momento que nós, graças a Deus, não temos mais no Brasil, pelo menos oficialmente, que é a escravidão. Redenção era alguém que ia e pagava o preço para tirar alguém da escravidão. Era redimir. Então, no Brasil, nós tivemos muitos movimentos que iam e compravam os negros que foram escravizados para eles serem libertos. Então, eles eram os redentores. E no nosso caso, espiritualmente, Jesus é o nosso redentor. Ele é o cordeiro que pagou o preço para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. A escravidão de seres humanos é uma mancha terrível em muitas civilizações, inclusive no Brasil. E a tristeza maior é quando a gente percebe que uma das razões do tráfico de escravos negros da África era para produzir açúcar, para adoçar a boca de europeus e norte-americanos, enquanto havia um sofrimento amargo aqui sobre aqueles que estavam debaixo do chicote. E quando a gente entende o projeto da redenção, irmãos, em nenhum momento nós vamos ter mais autoridade de sermos racistas, porque a redenção veio para todo ser humano, independente da sua cor, independente da cor da pele. John Newton era um inglês, capitão de navio que transportava negros da África para a Inglaterra. Ele saía com 600 pessoas no navio. Eu visitei em Accra, capital de Gana, o local onde os negros eram amofinados antes de entrar para o navio. Local terrível. Ali, uma tristeza quando a gente entra ali e vê a situação. Em torno de 600 pessoas embarcavam, navio à vela naquela época. Ele chegava na Inglaterra com 200, 400 morriam no caminho. Mulheres eram violentadas, crianças jogadas no mar, velhos que ficavam doentes eram descartados. Esse homem de tanta maldade, tanta violência que fez, ficou pinéu, largou o trabalho, virou um alcoólatra nas ruas de Londres. Até que um dia, passando em frente a uma pequena porta de uma igreja, ele entrou. E o pregador estava dizendo sobre a graça de Jesus. E naquela noite ele se converteu. Passou um tempo, ele se tornou pastor anglicano. E escreveu um dos mais belos hinos que nós temos no mundo inteiro. Amazing Grace. A estranha graça de Jesus. Que foi capaz de pegar um homem com tanta maldade. Que carregou sobre si tanta maldade, tanto pecado. E agora ele foi redimido de tudo aquilo que ele havia feito pela graça do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Um dos versículos mais lindos de Paulo, e eu trago isso para a minha vida, é este: sou o que sou pela graça de Deus. Não sei o que seria de mim se não fosse a graça. Estou aqui pela graça. Eu e você estamos aqui pela graça de Deus. Ela que nos sustenta, ela que nos impulsiona. Essa graça que é capaz de mudar a vida do rebanho, das pessoas. Fui capelão do Esquadrão da Vida lá em Prudente, uma clínica de recuperação de viciados por um tempo, representando o conselho de pastores da cidade. Ia lá toda quarta-feira de manhã, fazia uma meditação, cantava um hino e vinha embora. Fiz isso acho que por 2 anos. Alguns anos atrás estava lá em Prudente, enquanto um rapaz me encontrou e falou: "Você é o pastor Paulo?" Eu falei: "Sou eu." Ele falou: "O senhor não lembra de mim?" Eu falei: "Me desculpe, mas não." Eu era lá do Esquadrão da Vida, estava internado lá, estava com 7 meses, já estava me sentindo recuperado, porém eu tinha pendências com a justiça e fiquei pensando: se eu sair, não vou arrumar emprego, porque a minha ficha é suja. Quando puxar a capivara vai complicar. Então eu comecei a pensar o seguinte: eu não vou mais me tornar um viciado, que é ruim. Mas eu sei das bocas, eu sei como é que funciona o comércio, e eu vou ser o maior traficante de Prudente. Foi esse o pensamento. Falou com a diretoria da casa, o pessoal tentou convencê-lo, mas não teve jeito. E aí então eu fui naquela quarta-feira e a ideia dele, arrumou a mala, era pedir carona para voltar comigo para a cidade, que é numa chácara isolada. E eu fiz a meditação, e ele me contando, e no final cantamos aquele hino. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. Clamamos o nome de Jesus. E ele me disse: eu não lembro do sermão que o senhor pregou, mas eu lembro desse hino. E foi esse hino que me ajudou a decidir ficar. Terminei o tratamento, saí de lá, me tornei obreiro da Assembleia de Deus, casei-me, tenho 2 filhas e não me tornei traficante.
O que é isso, meu irmão? É aquele que redimiu, é o pastor e a ovelha na mesma pessoa, que cuida e ao mesmo tempo nos substituiu de toda aquela condenação. Eu e você somos pecadores. E apesar da inflação, o salário do pecado continua sendo a morte, viu? Tanta gente morre, não só fisicamente, mas morre em tantas situações da sua vida por causa de erros, de pecados. Eu tenho um netinho de 10 anos e ele está numa escolinha de futebol lá em Prudente. Toda quarta-feira à noite eu o levo. E o rapaz acho que puxou o avô. Ele leva jeito para a coisa, sabe? Aí ele me ligou numa quarta-feira chorando: vovô, o senhor não precisa vir me buscar, não. Eu falei: por quê, filho? Eu desobedeci a mamãe, ela não deixou eu ir no futebol. Poxa vida, filho. Na quarta-feira seguinte, quando eu peguei, sentei com ele na volta, falei: gostou do treino? Ah, foi bom, vô. Pois é. Veja bem, quando você errou com a sua mãe, é a mesma coisa que quando a gente prega um prego na parede. E quando eu conversei com ele na quarta-feira, naquela quarta, eu falei: você já pediu perdão para sua mãe? Não. Então vai lá e peça. Precisa acertar esse negócio. Falei: então quando você pediu perdão para sua mãe e ela te perdoou, é a mesma coisa que se tira o prego da parede. Porém, fica o buraco. São as consequências. Quantas pessoas, mesmo já perdoadas, mas carregam consequências dos seus erros do passado. Mas a graça de Deus é tão boa que ela vai e cicatriza essas feridas do passado, de modo que elas não nos acusam mais. Elas estão presentes na nossa vida, mas não nos acusam mais, porque a graça do Senhor já nos alcançou. E concluo, olhando para a figura desse pastor e ovelha, que além de ter as duas naturezas, além de ser o nosso Redentor, é aquele que terá a vitória final e total. Esse não é um pastor qualquer. Ele vai cuidar do seu rebanho, como está em João 17, até apresentá-lo total e completo na presença do Pai. Como ele diz, nenhum deles se perdeu. Nenhum deles. Ninguém vai se perder estando em Cristo Jesus. E quando você vai para o Apocalipse, capítulo 5, ali nós temos uma visão muito interessante, quando João está dizendo, não tinha ninguém para abrir o livro, e eu chorava, porque não tinha ninguém para abrir o livro da vida, até que alguém disse: não chore! Há alguém que pode abrir o livro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente tem o nome em vários lugares na nossa sociedade. Você tem no RG, no CPF, no passaporte, enfim, em outro lugar. Que bom. É importante que a gente tenha os nomes aí. Porém, o mais importante é ter o nome no livro da vida. Quando chegar a hora da chamada, está lá o nome no livro da vida. Irmãos, eu gosto de viver. Amo a vida. Olho para Matusalém, que foi o homem mais velho mencionado na Bíblia, ele viveu 969. Esse ano eu estou completando 69, eu tenho 900 ainda pela frente, até empatar com Matusalém. Não tenho pressa de partir, sei que vou. Se alguém quiser passar na minha frente, eu dou a senha, não há problema não. E a bênção é que, se porventura o Senhor não vier enquanto nós estamos vivos, a gente vai morrer e vai ser enterrado, vai virar uma cinza. Mas o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que aqueles que morreram primeiro serão primeiro ressuscitados e subirão na nossa frente daqueles que estiverem vivos. E aí aqueles que estão vivos serão transformados e subiremos para o encontro com o Senhor nos ares, para viver uma vida eterna prazerosa. Tem muita coisa na eternidade que a gente não faz ideia que vai acontecer, viu, irmão? Um crente chegou para o pastor e falou: pastor, é verdade que lá no céu nós vamos ter culto o dia inteiro? Pastor, Ih, pastor, se o culto no céu for meio desanimado que nem o nosso aqui, nós estamos lascados, não, porque a vida inteira... Não, meu irmão, nós vamos glorificar o Senhor. O Apocalipse tem vários momentos de culto. Mas eu quero dar algumas notícias para você. Primeira notícia boa é que no céu nós vamos comer. Olha os gordinhos aí, ó.
Pastor, mas tem prova bíblica? Tem, lógico. Jesus comeu depois da ressurreição? O modelo para nós do que vai ser o céu é Jesus depois da ressurreição. Jesus comeu? Comeu. Ele fez um churrasquinho de peixe lá na praia, lembra? Um churrasquinho na pedra. E eu, irmãos, eu penso o seguinte, um dia lá orando e pensando na eternidade, vai passar o tempo inteiro lá mesmo, né? Eu vou chamar a chefia e falar, chefia, vamos sentar aqui na beira do rio, faz um peixinho daquele para mim. Porque se Jesus faz tudo tão bem, você imagina o tempero de Jesus. Quando ele chega em Jerusalém, os discípulos estão reunidos com medo, aí é um detalhe meio fantasmagórico, ele não abre porta, ele entra. Não me pergunta como é que é isso, mas é assim que está lá. Ele entra e ele saúda o pessoal, Shalom, paz seja convosco. E a primeira pergunta é, tendes aí alguma coisa para comer? Ele tinha ficado 3 dias sem comer nada, gente. O rapaz estava carente. Quer outra boa notícia? No céu nós vamos trabalhar. Não, aí não, calma. Já aposentei, já recebo do INSS. Eu vou para o céu para trabalhar, vamos. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você acha que nós vamos ficar deitados eternamente em berço esplêndido tomando Coca-Cola? Nós vamos trabalhar no céu. Nós vamos ter muita surpresa. Tem muita gente que acha que esse planeta vai ser destruído. Eu não creio. Deus não joga nada fora. A Bíblia começa com terra e termina em Apocalipse, novos céus e nova terra, não outra terra. A natureza geme aguardando o dia da redenção, diz o apóstolo Paulo. De repente nós vamos trabalhar aqui em Campo Grande mesmo. Pensou? Você nunca foi fazendeiro, vai ter que pegar um fazendão aí para tomar conta do gado. Sei lá. Mas esse é assunto para outro dia, né, Wagner? Tanta coisa boa que vai ter no céu. Agora, essa questão do arrebatamento, ela é importante que a gente pense nela. Como eu já disse, aqueles que morreram em Cristo, primeiro vão subir. Depois os que ficarem vivos. Morreu um médico muito amigo nosso, morreu em Ribeirão Preto. Era nascido em Prudente, foi estudar em Ribeirão, formou-se, virou professor da universidade. Morreu, mas como nasceu em Prudente, ele quis parte do velório em Prudente. Lá veio o corpo de Ribeirão para Prudente. Ficou lá no velório, foi chamado, fiz o culto, grande amigo. E aí, na minha fala, eu falei que o Haroldo era muito sistemático. Aí na saída um parente falou, pastor, o senhor acertou, hein? Porque o tio era sistemático mesmo. O corpo volta para Ribeirão. Tem a cerimônia no Salão Nobre da universidade. Dia seguinte ele é cremado. Estou em casa uns 30 dias depois, toco o telefone, era a filha dele, pastor Paulo, nós estamos aqui no cemitério com as cinzas do papai. A gente queria que o senhor viesse aqui. Falei, pai, eu já enterrei o cara, vai enterrar a segunda vez também. O louco, meu. E eu nunca tinha mexido com esse negócio de cinza. Mas o homem era muito amigo, lá vou eu, no cemitério, umas 6 pessoas ao redor do túmulo dos pais dele, lá aquele negocinho com a cinza. Aí o filho me explicou, o papai deixou escrito o seguinte, depois da cremação, parte das cinzas jogou lá no jardim da universidade, onde ele estudou e foi professor, parte das cinzas estão aqui, vai ficar no túmulo dos pais dele, e a outra parte está no carro que nós estamos levando para uma fazenda lá no Mato Grosso do Sul, perto de Bataguaçu, para jogar na fazenda. Aí eu falei, meus irmãos, alguns dias atrás, aqui na cerimônia, eu disse que o Haroldo era sistemático. Mas hoje eu tenho que dizer a verdade, ele era problemático. Olha o problema que ele vai dar para os anjos, vai ter que pegar cinza em Ribeirão, cinza em Prudente, cinza em Mato Grosso do Sul, para levar o cabo para o céu. Ô, irmão, facilita quando chegar a sua vez, viu? Ai, meu irmão, esse pastor vai cuidar da gente até nos apresentar em glória na presença do Pai. Para isso, é importante que você que está aqui, você que nos acompanha online, tenha convicção de que você já está em Cristo, que sua vida já está em Cristo. Caso contrário, você pode ser um religioso, mas se não tiver essa experiência da conversão, vai ser uma pena. E há um poema com o qual eu encerro, dizendo assim,
Neste mundo há muitos Cristos, de várias cores e de vários tamanhos. Cristos feitos, Cristos inventados, Cristos moldados, Cristos deformados, Cristos tristes, Cristos desfigurados. Há Cristo para cada gosto, cada interesse, cada objetivo, cada projeto. Há o Cristo das belas artes, um motivo como tantos outros, para expressar uma forma ou exibir uma escola pelo próprio homem criada. É Cristo para se ver, apreciar ou criticar, para exaltar o autor, seu talento, sua invencionice. É um Cristo despido de autoridade, sem expressão, sem divindade. Há o Cristo da literatura, da prosa, do verso, da forma, do estilo, do livro famoso, do best-seller. É um Cristo pretexto que serve de texto dentro de um contexto, que ajuda o seu autor a faturar mais, ser mais lido e procurado. Há o Cristo das cantigas, deturpado, maltratado, irreverentemente tratado. Aparece na crista das ondas, estoura nas paradas, é cantado nos salões e circula aos milhões, como mercadoria para enriquecer as empresas. É um Cristo de algibeira, fabricado como produto de consumo. Até o Cristo do cinema, do teatro, sucesso de bilheteria, é a explosão da arte moderna, fazendo a caricatura da maior personagem da história. É o Cristo musicalizado, encenado, maquinalizado. Cristo para espetáculo, para os olhos, para os ouvidos, para o lazer e a higiene mental. Há o Cristo do crucifixo, de pedra, de mármore, de madeira, de ouro e até de metal. É Cristo para a parede, para o colo da mocinha, para o peito piloso do rapaz excêntrico. É apenas ornamento ou simples decoração. Embora alguns lhe prestem culto, ele não vê, não ouve e não entende. Há o Cristo dos teólogos, difícil de entender, complicado. É Cristo para eruditos, para cultos e privilegiados. Só para ser discutido, dissecado, analisado e aceito intelectualmente, não modifica, não transforma, não regenera, não muda. É Cristo aristocrata de elite. Há também, infelizmente, o Cristo de certos cristãos, que ainda o tem no túmulo. É Cristo crucificado, morto e sepultado, e ainda conservado na tumba dura e fria. É um Cristo que não vive, porque seus adoradores ainda estão mortos e não despertaram para uma vida nova, a vida do próprio Cristo, da qual, lamentavelmente, ainda não se apossaram. O meu Cristo não é nenhum desses. O meu Cristo é o Filho de Deus, que foi encarnado, viveu, sofreu, foi condenado, morto e sepultado por causa dos meus pecados. O meu Cristo não ficou preso na sepultura escura. Ele ressuscitou, subiu aos céus e reina à direita do Pai. O meu Cristo é respeitado, admirado, cultuado, adorado, porque está bem vivo. O meu Cristo vive nas palavras que proferiu, o meu Cristo vive nos ensinos que deixou, o meu Cristo vive nos atos que praticou. Eu não tenho dúvidas, o meu Cristo vive porque Ele vive em mim. Se você tem essa convicção, então você o tem como pastor. E você é uma ovelha desse rebanho. E ao mesmo tempo, Ele se fez ovelha como um de nós, para que nós sejamos salvos e sejamos mantidos no rebanho do Senhor. Handel foi um homem nascido na Alemanha, depois teve cidadania inglesa, músico, compositor, escreveu uma linda peça chamada O Oratório do Messias. Ele encontrou Jesus em cada livro da Bíblia. Você pode ver isso no YouTube, mais de 2 horas de projeção. Em cada livro da Bíblia, Jesus é apresentado. Quando ele apresentou esse oratório pela primeira vez diante da família imperial na Inglaterra, quando chegou no Apocalipse, que ele apresentou o Aleluia de Handel, a família imperial se colocou em pé, reconhecendo que havia um rei acima deles. E por isso, até hoje, quando se canta Aleluia de Handel, as pessoas ficam em pé. Nós não vamos cantar o Aleluia de Handel aqui. Mas há um cântico antigo, lá de 1970, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, que nós vamos cantar. E eu quero convidar você a ficar em pé, para a gente reconhecer esse senhorio, esse pastoreio. Eu sou o bom pastor, disse o Senhor. E quem é esse pastor? É aquele que tem as 2 naturezas, é o nosso Redentor, é aquele que vai fechar a história. O Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E vai nos apresentar diante do Pai, totalmente restaurados na ressurreição. Vamos louvar ao Senhor.